aqui uma coisa que normalmente, ou que eu diria, ninguém explica. Podem-me só confirmar, já estão a ver o liveboard? Estão a ver a tela? Ok. Ora bem, então, não sei se consigo ver aqui ao mesmo tempo. Tentar ver aqui no chat. Como faço isso? Ok. Assim já vejo. Se vocês escreverem alguma coisa, eu também consigo ver. Trabalho do peso. O trabalho do peso é o trabalho de uma força. E o trabalho de uma força, por definição, é o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Agora, a minha pergunta é, isto não vos faz lembrar nada de matemática? Faz-vos lembrar alguma coisa que vocês aprenderam agora no 11º ano em matemática ou não? Produto escalar, grande Valério, exatamente, é o produto escalar. E o teu professor disse isso, que era o produto escalar, entre dois vetores? Ele fez a ponte para a matemática ou não? Ok, boa, fixe. Então, olha, então o trabalho de uma força é, na verdade, o produto escalar de dois vetores. Então, vocês aprendem em matemática que o produto escalar do vetor 1 com o vetor v é a norma do vetor 1 vezes a norma do vetor v vezes o cosseno do ângulo. Ok, então vemos as semelhanças, vemos que é a mesma coisa. O que estamos a fazer aqui é o produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento. Então, uma coisa que vocês aprendem no 10º ano e que empinam e não vos explicam, dizem assim, o trabalho do peso é positivo se o corpo desce. E o trabalho do peso é negativo se o corpo está a subir. Sobe. Agora vou-vos explicar porquê. Porquê é que isto acontece? Porquê é que o trabalho do peso quando o corpo está a descer é positivo e porquê é que o trabalho do peso quando o corpo está a descer é negativo? Reparem nisto. Eu tenho aqui um corpo, okay? Aqui por um objeto. A força-peso é sempre uma força. Vocês, quando estão a representar forças, a força é um vetor, tem que sempre indicar a direção, sentido e intensidade. Então, cuidado, quando aplicam um vetor de força, também aplicarem no centro de massa do corpo. Tá bem? Isto é muito importante, sobretudo em exame nacional, fazem muitas vezes esta pergunta. Então, vou aplicar aqui o vetor de força, que é preto, no centro de massa do corpo, direção vertical, sentido de cima para baixo, e intensidade é a massa vezes a aceleração gravítica. Agora aqui, para já, ainda não importa. Agora vamos imaginar que o corpo está num movimento descendente. Mas vamos admitir que esse movimento descendente não é na vertical. Esse movimento descendente não é da vertical. Então, o que nós temos aqui é, por exemplo, este movimento aqui. Okay? Vamos admitir que este é o deslocamento do corpo. Ele desceu com esta direção. Reparem no seguinte. Se eu fizer o produto escalar do vetor força com o vetor deslocamento, vou voltar à mesma coisa, não vou estar a escrever outra vez, mas a grande questão é, a norma do vetor é positiva. A norma do vetor força é positiva. A norma do vetor deslocamento é positiva. E estamos aqui a olhar para um ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento, que é um ângulo alfa, sempre entre 0 e 90 graus. E entre 0 e 90 graus, o cosseno de um ângulo é sempre positivo. E é por isso que o trabalho do peso no movimento descendente é positivo. Agora imagina que se o deslocamento for no sentido, portanto, se o corpo estiver a subir, já estamos a olhar para um ângulo que é o ângulo
entre o vetor deslocamento e o vetor força já é um ângulo superior a 90 graus, já é um ângulo do segundo quadrante. E, portanto, se já é um ângulo entre o segundo quadrante, ou do segundo quadrante, o ângulo vai estar entre 90 e 180 graus. E o ângulo do segundo quadrante é, ou tem um cosseno negativo. Okay? Portanto, o cosseno de um ângulo do segundo quadrante é portanto, é um cosseno negativo e, portanto, o trabalho do peso é negativo. Outra coisa que é interessante também para ver, e para terminar, porque também não quero que a aula seja muito técnica, é que vocês podem ver o produto escalar desta maneira. Na verdade, o produto escalar é a projeção de um vetor no outro. É a componente de um vetor projetada no outro vetor. Então, se vocês quiserem fazer, eu tirei isto no livro de matemática do 11º ano, se vocês quiserem fazer o produto escalar de U com V, vocês não precisam ter pela expressãozinha que eu vos coloquei ali atrás, podem simplesmente multiplicar a norma, no caso do vetor U será o P, e multiplicar pela projeção do vetor V no vetor U, que é o que é ali. Pronto. E se tiverem o mesmo sentido, o valor é positivo. Se tiverem sentidos contrários, o valor é negativo. E é por esta razão que, no movimento descendente, ou no movimento, para o trabalho de peso, só interessa sempre a projeção do vetor deslocamento no vetor força. Okay? Portanto, o que eu vou fazer é o módulo do vetor força vezes o módulo do vetor deslocamento que está projetado no vetor força. E, portanto, só me interessa a componente vertical do movimento. Não me interessa o que é que ela andou para a esquerda e para a direita. Só me interessa a componente vertical do movimento. E por isso é que também o peso, ou o trabalho do peso, é igual à variação da energia potencial. Porque a variação da energia potencial, se o trabalho do peso é a força vezes o ΔY, okay? Aqui o ΔY é aquele movimento da vertical, e a força é, no caso, a força gravítica, mg. A variação de energia potencial é o quê? É mg ΔH. Okay? A variação de energia potencial é mg ΔH. Então reparem que o mg aparece nas duas expressões, mas este ΔY, quando o corpo desce, eu tenho que considerar que para o trabalho do peso fica positivo, não é? Okay? Vimos porque já tem a ver com aquilo que eu expliquei anteriormente do ângulo de força com o vetor de deslocamento, mas quando o corpo, mas a variação de energia potencial quando o corpo desce já é negativa, não é? Porque a altura do corpo está a diminuir durante o movimento. Pronto, eu espero que tenha sido interessante terem visto isto. Eu agora vou passar para o assunto da aula de hoje, e para isso eu trouxe uma convidada, que é a Sara. Vou aqui parar a partida da ecrã. A Sara é a diretora do Master Space, que é um centro de explicações assim já bem conceituado aqui em Portugal. Ela tem um espaço físico em Lisboa, não sei se vocês conhecem, e vem cá falar convosco sobre técnicas que vocês podem então utilizar para vos ajudar a memorizar algumas matérias. Vocês podem utilizar isto para Fisicoquímica, sobretudo para alguma parte da Química de 10º ano, tem que decorar memorizar a parte da geometria molecular, os nomes dos hidrocarbonetos. Pode ser útil para essa parte, mas podem também utilizar para outras disciplinas, se calhar até mais para outras do que para aqui, para a Física e Química, mas pronto, eu sempre pensei que fosse um assunto interessante e que faria sentido também vocês poderem absorver. Então eu vou passar aqui a bola à Sara. Vá ver, aqui assim, vou tornar anfitriã, está bem, Sara? E agora, obrigado por estares aí. Obrigada eu pelo convite, boa noite a todos. Queria pedir desculpa antes de mais pelo estado lamentável da minha voz no dia de hoje, mas tenho andado a fazer muitas apresentações e a minha voz não se aguentou, mas a minha vontade sim, essa está aqui como de costume, cheia de energia para vos passar conteúdo de qualidade
que vos pode ser bastante útil. Como o professor Diogo estava a dizer, estas técnicas são técnicas transversais a várias áreas de conhecimento. Talvez a física não tenha tantas coisas para memorizar, porque neste momento vocês podem recorrer a formulários. Quando eu estudei não havia tantas fórmulas nos formulários, eu tinha de saber muito mais coisas de cor. Tinha, por exemplo, de saber a tabela periódica de cor da química, vocês já não têm de saber essas coisas. Mas, portanto, estas coisas vão sempre mudando e vocês ao longo da vida hão de precisar, para algumas disciplinas ou para coisas que simplesmente vocês queiram aprender e saber bem, de memorizar algumas coisas, e ter técnicas é sempre uma ferramenta muito importante. Eu vou tirar o Pio ao Diogo, porque ele não vai dizer nada, não é? Já tiraste. Então, o que eu achava muito importante que vocês percebessem é que, mais do que saberem técnicas que podem aproveitar no contexto A ou no contexto B, que acabam por ser coisas que se limitam no tempo e na forma de se apropriarem, é que vocês podem incorporá-las como hábitos na vossa vida e ter vantagens de produtividade, de forma de encarar o estudo em geral. Às vezes até quando socialmente conhecem pessoas e há sempre aquelas pessoas que dizem nunca consigo lembrar de nome nenhum. Há técnicas que ajudam a memorizar e que também ajudam socialmente, por exemplo, a decorar nomes. Há técnicas para tudo. Eu não vou alongar muito sobre este tema, porque eu fiz, ainda a semana passada, daí estar tão rouca, fiz algumas aulas que são abertas e estão gratuitas no YouTube, e portanto vocês podem ir visualizá-las para terem os conhecimentos em maior profundidade, mas trouxe-vos aqui só os tópicos principais para vocês depois terem curiosidade e saberem ir lá buscá-los. Então vou partilhar convosco aqui a minha tela, para vocês acompanharem aqui a apresentação. Ora bem, conseguem ver? Diogo, faz-me aí um ok, se faz favor. Muito bem, então, hoje eu trago-vos um pequeno desafio, porque estas técnicas foram apresentadas ao longo de 3 dias de desafio de um programa de Biologia e Geologia que eu estive a apresentar na semana passada. Mas vocês, mesmo não tendo essa disciplina ou não estando interessados em aplicá-la nessa disciplina, vocês podem usufruir deste tipo de desafios para outras matérias que vocês achem que se enquadram. Porquê é que eu digo muito mais? Porque se calhar das coisas que vocês, sem aplicarem à Biologia e Geologia, conseguem retirar com mais proveito, é o e muito mais. Então eu resolvi começar por aí mesmo, para ser logo muito efetivos. Uma das técnicas que foi muito elogiada nas minhas aulas foi esta questão de esvaziar a cabeça para conseguir estudar melhor. Isto é uma coisa que a esmagadora maioria dos alunos luta de dia e de noite quando estão a estudar. Porquê? Porque começam a estudar e vem-lhes à cabeça que têm isto para fazer, que têm aquilo que não fizeram. Pois é, e tenho de mandar mais a mensagem, não sei onde. Há sempre 1000 coisas que nos assaltam a concentração e que nos dispersam o estudo. E eu sugeri uma forma muito simples de combater isto. E realmente eu acredito que esta tenha sido a dica que mais pessoas me deram feedback positivo. Várias gostaram de muitas coisas, mas outras coisas dispersas. Mas esta acho que recolheu a maior parte dos votos como um todo. Que é, ao lado do caderno ou do manual que vocês estão a estudar, manterem uma página em branco. Essa página em branco vai servir precisamente cada vez que vos vier à cabeça que têm qualquer coisa para fazer, vocês não se preocupam com aquilo. Vocês escrevem nessa folha aquilo que querem fazer e pensam, ok, vou voltar ao meu estudo focado. Daqui a 20 minutos ou 25 minutos, quando acabar o vosso tempo Pomodoro, não é? Vocês provavelmente estudam com a técnica Pomodoro, se não conhecem, pesquisem ou experimentem. Poderia ficar aqui a noite toda a falar da técnica Pomodoro, mas acho que o Diogo me mataria, portanto não vou fazê-lo. Se precisarem de informação sobre isso, contactem-me, tenho todo o gosto em explicar, até eventualmente gravar uma aula sobre isso.
Mas o que é que acontece? Nesse período dos 25 minutos Pomodoro, vocês não fazem mais nada. Se vos vierem essas ideias à cabeça, vocês escrevem no papel e deixam para o intervalo da técnica do Pomodoro, está bem? Naquele momento é só descarregar, descarregar. O que é que acontece nesse período? Vocês libertam espaço mental com essas tarefas que vos estão ali a sugar energia e que na verdade não estão ali a fazer nada a não ser a chatear o vosso estudo, e vão conseguir libertar espaço para conseguirem estudar muito melhor. E este milagre que aconteceu no estudo das minhas alunas na semana passada foi testemunhado por muitas delas, e realmente é um dos desafios, o principal desafio que vos lançava hoje. Se não quiserem experimentar mais nenhuma das técnicas, experimentem esta e vão ver que vos vai ajudar bastante a manterem a vossa concentração até ao final do período de estudo que tiverem predestinado. Falava também de outras formas de tirar notas para que elas possam ser mais fáceis de trabalhar e vos serem mais úteis, porque tem a ver com o facto de, do lado esquerdo, colocarem na tabela a matéria, o assunto que vocês estão a estudar, e do lado direito da mesma página colocarem de que forma vão operacionalizar aquela informação, é que vão transformar aquela teoria em prática. Este tipo de conselhos são muito úteis e estão explicados detalhadamente na aula 1, ok? Quem quiser saber pode ir ver na aula 1. Falava também do método Cornell, do método coreano. Não vou alongar com estes métodos, eles estão lá explicados nessa aula, portanto, se tiverem mais interesse, podem ir ver. Eu creio que não está a aparecer aqui, eu tinha colocado, que é o site onde vocês podem encontrar o link para a página certa do YouTube onde estão estas aulas. É o www.mystudiespace.pt. Pois a partir dali é mais fácil. Eu falei de vários grupos de mnemónicas nas 3 aulas de desafio que fiz na semana passada. Uma delas serve para memorizar nomes, olha, obrigada, Diogo, para memorizarem listas, quando têm de fazer uma sequência, têm de colocar coisas por ordem, como por exemplo nos processos em biologia e geologia. Portanto, há escolhas múltiplas que são muito parecidas, porque há respostas que estão, por exemplo, 2 corretas, só que uma está mais correta, mais completa do que a outra. Então vocês têm de saber muito bem as coisas ordenadas e com todos os itens. E, portanto, são técnicas que podem ser utilizadas. Os acrósticos são técnicas mais reduzidas, mais para utilizar para pequenas siglas. Os acrónimos já permitem criar frases mais completas, normalmente frases absurdas para nos ativar o sentido do humor, para nós nos lembrarmos da matéria, rende-nos um bocadinho, mas lembrando-nos de cada palavra que temos de memorizar, porque elas estão lá contidas nessa frase risível. A do empilhamento, que é muito útil porque vocês visualizam uma sequência de coisas que estejam em torre, não é? Estejam umas por cima das outras, e vão associando a esses objetos os objetos que vocês querem memorizar. Isto dá para fazer com múltiplos objetos. O que funciona melhor é aquilo com que vocês se conseguirem identificar e, portanto, que tenham uma referência para vocês, mas um exemplo muito fácil que toda a gente tem como referência é o corpo humano. Portanto, se vocês começarem pela cabeça para baixo ou dos pés para cima, vocês podem começar a pôr palavras, uma no pé, outra no joelho, outra na anca. Estão a ver a ideia? E vocês vão lembrando da ordem das coisas. Ali eu tinha o chocolate, ali tinha no joelho tinha os ovos, não é? Dependendo do que estão a decorar. Agora estou a inventar qualquer coisa, porque para a fisicoquímica não tenho nenhum exemplo. Mas se vocês forem memorizando por ordem do que está a acontecer no vosso corpo, vocês vão se lembrar por que ordem é que têm de dizer aquela lista de itens que precisaram de memorizar.
Existe também a técnica do palácio, que tem a ver com uma espécie de visita guiada que vocês fazem a um lugar que vocês conheçam e que tenha muitos cômodos, por isso é que se chama palácio. Mas eu gosto sempre de pensar ou na casa, ou na escola, pronto, ou um lugar que seja de referência para vocês, que seja conhecido, e em que vocês consigam visualizar que fazem um percurso lá dentro. E então colocam um objeto em cada compartimento, e já sabem qual é o percurso que vão fazer lá dentro, e portanto também ao longo desse percurso é como se fossem recolhendo os objetos e vão sabendo a ordem em que os encontraram. Desculpem, me pus para trás. Outro conjunto de técnicas de memorização que eu falei foi de elementos que se articulem. Elementos que possam ter ligações que são complexas, coisas que exijam uma memória fotográfica. Para uma lista não faz sentido vocês fotograficamente lembrarem-se de uma lista, que isso não vai acontecer, então a técnica do empilhamento funciona melhor. Mas se vocês tiverem, por exemplo, todo aquele processo celular que nós temos de decorar em Biologia e Geologia, é muito interessante graficamente, não é? Quando nós fazemos todos os desenhos, todas as partes interiores da célula, então fica mais fácil de nós nos lembrarmos, até por termos feito aquele desenho com tanto detalhe, de cada uma das componentes do esquema, neste caso das células. Podem ser esquemas, podem ser gráficos, podem ser desenhos, podem ser tabelas. Nós demos um exemplo até de uma tabela interessante na nossa aula número 2. Mas aqui há uma componente interessante, que é, visualmente deve ser apelativo e deve ter cores que chamem a atenção. Eu recordo quando eu estava a estudar de ter, no canto superior direito, tinha aquela informação dentro de uma caixa vermelha. Depois sabia aquela definição porque ela estava sublinhada a verde no fundo da página. Então era a ativação da memória visual. É muito importante que vocês usem este tipo de recursos também a vosso favor. Já agora só uma pequena curiosidade. Por que é que a técnica de Pomodoro é tão eficaz? Porque a nossa memória, isto é mesmo a forma como o cérebro funciona, e quanto mais nós percebermos sobre o cérebro, melhor conseguimos usá-lo a nosso favor. Então o cérebro tem tendência a memorizar melhor as coisas que capta quando está fresco, logo em primeiro contacto, não é? No primeiro contacto com a informação. Pelo meio perde-se, dispersa, anda ali a viajar, mas depois, no fim, é como se lhe desse aquela pressazinha, já vai acabar, então volta a prestar muita atenção. E quando nós utilizamos intervalos relativamente curtos, de 25 minutos, como sugere a técnica de Pomodoro, faz com que o nosso cérebro esteja sempre a iniciar e a acabar. E ainda tem um intervalinho para poder descansar, o que é sempre ótimo para nós podermos beber água, oxigenar, não é? Fazer umas respirações, e isso facilita muito a circulação sanguínea, que vai facilitar a memorização também. Então são várias coisas que nós podemos agregar e fazer com que melhorem muito a nossa capacidade de estudar, com hábitos e coisas que nós conseguimos incorporar praticamente sem darmos conta. São pequenos truques apenas. Depois, no terceiro dia, nós utilizamos técnicas que permitiam consolidar a matéria. Desculpem lá, que está aqui um bocado à frente da apresentação, mas não tenho onde a pôr, acho eu. Vou aqui. Portanto, coisas para consolidar a memória, para ajudar a relembrar, porque não basta estudar uma vez, as coisas esquecem-se. Então, o que é que nós temos de fazer? Temos de dar um tempo, estudar outras coisas e depois voltar lá. Então, algumas técnicas que nós falamos nesse dia foi ensinarmos aulas para tornar mais lúdico o momento e permitir também que aquela ansiedade de ter de mostrar a outras pessoas nos faça fixar melhor o conteúdo, ensinar a outros, porque quando nós estamos a ajudar outras pessoas, temos a tendência de explicar o mais fácil possível, o
mais claro, não é? Porque sabemos que o nosso amigo está com dificuldades em entender, então vamos explicar passo a passo como é que se faz. Só um bocadinho. Desculpem, isto realmente está péssimo. Portanto, quando nós temos o cuidado de estar a dar informação a outras pessoas, nós preparamos esse material e esse material fica mais presente na nossa memória também. Quando fazemos uma mini apresentação, isto pode ser interessante para quem estuda, por exemplo, em grupos com outros alunos, com outros colegas, que é, se vocês dividirem a matéria e dizerem, ok, vamos fazer apresentações, eu fico com esta parte, ficas com aquela, e vocês preparam mini apresentações e até podem fazer rotativas, podem fazer temas que sejam complementares para se ajudarem uns aos outros a estudar. Porque lá está, este pequeno stress da apresentação e de ter de preparar o material todo e de terem de se expor para dizer as coisas todas direitinhas, vai-vos ajudar, mais uma vez, à memorização. Sugerimos também a gravação da matéria. Esta da gravação da matéria a mim ajudou-me imenso quando eu estava a estudar, porque eu tinha tempo que não podia estar a ler, não me era prático, mas conseguia ouvir. Então eu gravava as minhas notas, não é? Os meus resumos, e ouvia-os em loop. Depois já estava completamente farta daquilo, às vezes regravava, mudava um bocado o sentido das coisas, algumas coisas já sabia de cor e salteado, então já sabia exatamente a forma, o lugar onde eu parava, o lugar em que eu tinha tossido, o lugar em que eu tinha espirrado, já sabia essas coisas todas de cor que não interessavam para nada, então mudava as gravações para atualizar para material que me fosse fresco e que me ajudasse novamente a estudar. E depois tem as técnicas de flashcards, vamos falar hoje, que há aplicações no telemóvel que vocês podem utilizar, são ótimas, eu próprio utilizo ainda hoje, são ferramentas muito práticas, porque em qualquer lugar que nós estamos, temos um imprevisto, estamos no médico à espera de vez, podemos sempre ir aos flashcards e fazer quase como se fosse um jogo como teste da nossa memória, se ainda sabemos determinadas coisas que para nós eram importantes, para fazer uma revisão da matéria. Mas, tendo dito isto, não deixar de dizer que é muito importante nós envolvermos o nosso corpo físico, ou seja, quando nós escrevemos manualmente, o nosso corpo está todo envolvido no processo, então acabamos por memorizar com mais facilidade do que se estivermos simplesmente a digitar no computador, tablet ou no telemóvel. Portanto, há benefícios numas coisas, há malefícios noutras. Há que perceber o que é que funciona para cada um de vocês e para cada circunstância, e portanto é também isso que vocês têm de perceber, é que vale a pena testar pelo menos 3 vezes cada ferramenta para perceber. A primeira porque é sempre um bocado estranho, não estou a ver como é que isto funciona. A segunda para ganhar um bocadinho mais de treino e de andamento. E a terceira para ver realmente se vocês se adaptam, se gostam, se é com aquele tipo de matéria que funciona bem, se ao longo do tempo conseguiram manter a informação retida, porque de nada adianta estudar à noite nas vésperas, porque tudo se apaga no dia seguinte. Então, para vocês que estão a estudar para os exames nacionais e a querer preparar-se de base para cursos de maior complexidade, vocês precisam de estudar e que essa informação fique como conteúdo adquirido, não é daquele conteúdo que depois se pode deitar fora logo a seguir. Portanto, os flashcards têm esta possibilidade de vocês revisitarem e de verem passados alguns meses se ainda se lembram daquela informação ou não. Porque vocês, por exemplo, nas aplicações, manualmente podem fazer isso, mas têm de ser vocês a cronometrar. Mas nas aplicações vocês têm como programar que quando acertam na resposta, aquele cartão só vos volta a ser mostrado passado uns dias, ou passado uma semana, passado um mês. Okay? Vocês é que decidem qual é o nível de importância daquele cartão e com que frequência é que ele deve ser apresentado. E então, tendo dito isto, querendo saber mais informações, já sabem onde encontrá-las e podem sempre contactar-nos. Nós estamos no Discord, temos um canal fechado e portanto vocês não nos conseguem encontrar, mas certamente se pedirem ao professor Diogo, ele pode vos enviar o convite. Mas agora temos um caso prático
que preparámos quando foi a nossa apresentação de biologia, mas que é sobre os hidrocarbonetos. Diogo, abres o teu microfone e explicas tu as mnemónicas que fizemos para a química, por favor. Portanto, basicamente, isto é um lado do cartão, este é o outro lado do cartão. E nós preparamos os cartões para vocês memorizarem os prefixos, em que de um lado identifica que tem um carbono, então que começa por met. Então, Diogo. Espera só, Não estava a ouvir-te. estava aqui com problemas em reivindicar o anfitrião. Mas não precisavas de reivindicar o anfitrião, porque eu tenho mais slides para mostrar. Ok. Só tinhas de falar. Está bem, então lá. Obrigada. Mas eu não estou. Ok. Tá bem, não estava a conseguir ligar o microfone, mas assim já. Está bem. Então Então podes fazer a partir. vou partilhar novamente. Certo. Pronto, esta é a técnica para decorarem os nomes dos hidrocarbonetos. O bot está mal, não é? É boot. Pois é, esqueci-me de alterar isto, peço desculpa. Pronto, mas aqui tem os prefixos. Bet, et, prop, boot, pent e hexa. E também fizeste os sufixos, não foi, Sara? Sim. Queres mostrar? Aqui, desculpa. Pronto, aqui está com o sufixo. Se terminar em ano, é uma ligação covalente simples, ou só são ligações covalentes simples. Eno, ligação covalente dupla e ligação covalente tripla, e tem sempre esta relação entre o número de carbonos e o número de hidrogénios. Okay? Então é uma forma interessante de decorarem ou de memorizarem os prefixos e os sufixos dos hidrocarbonetos. Sim, e pronto, eu queria só dizer... mostrar aqui um detalhe, é que eu fiz questão de colocar aqui uns escritos com letra de imprensa, não é? No computador, e outros escritos manualmente, para vocês perceberem que as ferramentas são completamente apropriáveis àquilo que vocês se sentirem melhor. Vocês podem fazer isto em cartõezinhos, ou podem fazer como eu fiz no computador, mas feita à mão na mesma. Portanto, é à vossa vontade, é aquilo que funcionar melhor para vocês. E temos aqui um exercício, então, para mostrar, certo? Vamos? Sim. Pronto, este é um exercício que saiu em 2010, segunda fase. O carbono é um elemento presente nas moléculas de CO2 dá origem a uma grande variedade de compostos orgânicos, nos quais se incluem os hidrocarbonetos saturados, também designados por alcanos. Seleciona a única opção que corresponde à representação correta de uma molécula de carbono, de propano, desculpa. Então, se é propano, o prefixo é prop. Nós vimos há pouco ali que prop são 3 carbonos, e se o sufixo é ano, tem que ser, portanto, um alcano, não pode ter ligações duplas nem triplas, portanto, eliminamos já a opção D. Sendo que é um propano, a relação é de N para 2N mais 2, ou seja, por cada átomo de carbono, ou por cada N carbonos, vão haver 2N mais 2 hidrogénios. Portanto, temos que chegar à relação C3H8, portanto, temos 3 carbonos para 8 hidrogénios. Portanto, aqui temos alguma... Temos aqui o B e o C tem 4, aqui o A, o B e o C tem os 3, tem 3 carbonos e 8 hidrogénios, portanto, também penso que não ajuda em nada, para já. Vocês também têm que saber que, portanto, estes átomos procuram sempre ter o último nível totalmente preenchido, no caso do carbono com 8 eletrões, no caso do hidrogênio com 2 eletrões. Não podem ter um hidrogênio com mais do que 2 eletrões de valência. E reparem que na opção B e na opção C, aqueles hidrogénios da cadeia central têm mais do que 2 eletrões de valência. Portanto, a opção correta seria, então, a opção A.
Pronto, é uma forma interessante de decorarem ou de memorizarem os prefixos e os sufixos e pode depois ser útil, como vê, para o vosso teste. Isto depois serve para mais matéria, para mais conteúdos de química. E é isso, Sara. Não sei se tens mais alguma coisa para mostrar. Não, era isso, era agradecer o convite e, e passar-te a bola para que tu termines. Ok, pronto. Eu também agradeço muito, espero que tenham gostado. Não sei se tem alguma questão que queiram fazer antes de sairmos. Eu queria só também passar a mensagem que na quinta-feira a Masterclass não vai ser uma aula técnica, está bem? Não vou explicar a matéria, não é esse o objetivo. O objetivo é dar-vos as ferramentas para que possam ter um bom desempenho no exame nacional. Okay? Esse é o meu grande objetivo. E há muita coisa que eu acho que posso, da minha experiência, vos posso passar que, que vai ser útil. Portanto, espero que também estejam presentes. E agora, pronto, antes de terminar, não sei se tem alguma questão que queiram colocar, ou a mim ou à Sara. Estamos disponíveis para responder. Parece que não. Pessoal, muito obrigado então por terem estado aí desse lado. Foi um gosto. E espero-vos ver na quinta-feira. Até lá, tudo a correr bem. Tchau, tchau. Obrigado, Valéria, também. Tchau.